Vamos lá. Como eu lhe prometi, o fenômeno da ressonância é abordado mais uma vez em um contexto diferente. Dessa vez ele aborda o fenômeno da ressonância provocado em moléculas de água, ou açúcar, ou gordura, por exemplo, que são moléculas que têm polaridade dentro dos alimentos, e essa ressonância ela é provocada através de uma onda eletromagnética. Então eu queria abordar essa onda, esse fenômeno com você dessa maneira. A questão aborda o quê? O aparelho de micro-ondas, onde esse aparelho de micro-ondas ele é capaz de produzir ondas eletromagnéticas através de um instrumento chamado magnetron. Esse magnetron que contém o aparelho de micro-ondas, ele emite uma onda eletromagnética que vai em direção a um espelho refletor. Essas ondas eletromagnéticas, quando produzidas, essa onda eletromagnética, quando produzida, vou usar aqui o vermelho, que é melhor. Ele destaca mais. Essa onda eletromagnética, quando produzida, vai em direção a esse instrumento que fica em cima do aparelho de micro-ondas. Depois que esse instrumento recebe, ele reemite essa onda eletromagnética em direção ao alimento que você coloca naquele prato refratário, que a gente coloca dentro do micro-ondas, que há um prato que ele fica girando. Você lembra desse tipo de prato que há dentro do aparelho? Quando as ondas eletromagnéticas são inseridas no alimento, essas ondas elas precisam ter a mesma frequência de oscilação natural das moléculas de água, gordura ou açúcar que contém o alimento. Quando essas ondas eletromagnéticas que eu estou colocando aqui em vermelho apresentam a mesma frequência de vibração natural das moléculas, as moléculas elas ganham amplitude de vibração, que é o que faz o fenômeno da ressonância ficar evidente no aparelho, na situação física descrita no texto. Então ele pergunta assim para você: a propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento de energia de rotação das moléculas da água é... Ele coloca como itens para você reflexão, refração, ressonância, superposição ou difração. Infelizmente, quando ele coloca a propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento de energia, não era para ele ter abordado a palavra propriedade, era para ele ter abordado a palavra fenômeno. Aí o fenômeno descrito no texto, da maneira que ele quer que você compreenda, é a ressonância. Mas continuando aqui na ressonância, que é o gabarito da nossa questão, eu quero que você compreenda melhor e não uma explicação superficial dessa que eu já coloquei. Eu quero que você imagine uma onda eletromagnética. Como é que essa onda eletromagnética faz para fazer as moléculas de água, gordura e açúcar vibrarem cada vez mais? Por que o fenômeno da ressonância acontece? Para isso você precisa dominar o que é ressonância. Ou você vai assistir o vídeo de ressonância, eu recomendo que você pause agora para assistir o vídeo de ressonância. Porque senão você não consegue compreender corretamente o que eu vou falar agora. Então vamos lá. A partir do momento que a onda eletromagnética ela é produzida, na hora que ela é produzida, ela é emitida em direção a esse tipo de molécula. Essas moléculas é muito importante que você perceba que elas têm polaridade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma molécula meio que alongada e desalinhada com a parte do campo elétrico da onda eletromagnética. Você precisa lembrar que uma onda eletromagnética ela é constituída do cruzamento de dois campos que são alternando-se entre eles e são produzidos em sentidos opostos. Um campo ele é produzido, depois esse campo magnético produz o elétrico produz o magnético produz o elétrico produz o magnético, e assim a onda vai se propagando, sempre em sentidos opostos. Perceba que o B é o campo magnético. Eu vou te dar um exemplo. O campo magnético primeiro é produzido para cima, depois para baixo, depois para cima, depois para baixo, depois para cima, e assim vai. O elétrico também. O elétrico aqui eu estou representando em preto. Ó. Ele é produzido para dentro do plano da lousa, depois para fora. Para dentro do plano da lousa, depois para fora. Para dentro do plano da... O que eu quero que você compreenda? Apenas que a parte... que os campos eles alternam o seu sentido. Então, a parte elétrica da onda eletromagnética, que ela é constituída de um campo elétrico e de um magnético, a parte elétrica da onda eletromagnética, que eu desenho aqui só em preto, ó. Eu estou te dando um exemplo. Essa parte elétrica da onda eletromagnética, ela consegue agir, interagir com a molécula. Ela interage de que jeito, Eduardo? Como essas moléculas têm polaridade, como essas moléculas elas têm uma parte positiva e uma parte negativa, aí eu vou precisar que você lembre um pouquinho das suas aulas de eletrostática.
A carga positiva, quando ela é inserida no campo elétrico, a força elétrica que age nela age no sentido do campo. Lembra disso? Partes negativas, quando inseridas em um campo elétrico, a força elétrica age nelas no sentido oposto ao campo. Força elétrica, Eduardo, é isso mesmo. Essa força elétrica é produzida por esse campo. Essa força elétrica ela é produzida por esse campo. Mas em cargas positivas, força e campo têm o mesmo sentido. Ó. Em cargas negativas, força e campo têm sentidos opostos. O que acontece com a molécula quando o campo elétrico a atravessa? Ela é puxada. Na hora que ela é puxada aqui, ó, ela está desalinhada, tá vendo? Aí ela tenta se alinhar com o campo magnético, com o campo elétrico. Ela gira um pouco. Quando ela gira, ela sofre um torque. E esse ato dela girar, ela vai girar agora no sentido oposto, que vai girar de novo, que vai girar de novo, que vai girar de novo, que vai girar de novo. Aí, Eduardo, e ela fica oscilando assim, por quê? Porque esse campo ele se alterna. Olha o que eu desenhei para ti na onda eletromagnética. Olha a parte preta dessa imagem, que é o campo elétrico. A parte preta, ora, está para dentro para fora do plano da lousa, para dentro para fora do plano da lousa, para dentro para fora do plano da lousa. A parte preta, ela está oscilando. A parte preta, ela está invertendo o sentido do campo elétrico. Está mostrando que o campo elétrico está sendo invertido. Então você vai imaginar esse campo elétrico ora para a direita, ora para a esquerda. Ora para a direita, ora para a esquerda. Ora para a direita, ora para a esquerda. Quando você faz isso, você consegue perceber que a parte positiva é puxada para a direita, depois para a esquerda. Para a direita, para a esquerda. E a negativa também. Ela é puxada para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E quando ela sofre essas forças em sentidos opostos, se alternando simultaneamente, a molécula oscila. E é aí que vem o segredo. Esse campo elétrico, ele precisa ter uma frequência de alternância em seu sentido igual à frequência com que essa molécula naturalmente ela já oscila. Porque essa molécula ela já oscila naturalmente. Porque ela está a uma determinada temperatura, o que indica que o corpo contém calor. E essa molécula ela vibra em seu estado natural. O que o aparelho de micro-ondas faz? Qual o segredinho? É que o aparelho de micro-ondas ele produz uma onda eletromagnética que tem a mesma frequência da frequência de vibração natural das moléculas do alimento. E Eduardo, e por quê? E o que faz isso acontecer? Galera, quando a frequência da onda eletromagnética, quando essa frequência da onda eletromagnética, ela coincide com a frequência de vibração natural do alimento, da molécula do alimento, das moléculas do alimento, deixa eu colocar aqui a palavra molécula, ocorre o fenômeno da ressonância. Porque o que é ressonância? Ressonância é quando você tem qualquer sistema físico que já oscile naturalmente, conseguindo aumentar a sua amplitude de vibração. E é o que está acontecendo com essa molécula. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu quero que você imagine essa parte preta da imagem com essa molécula oscilando com amplitude pequena, amplitude de vibração. Então eu vou colocar um A aqui. E essa amplitude de vibração eu quero que você ainda a imagine pequena. Quando essa onda eletromagnética incide, caso essa onda tenha uma frequência que seja igual à frequência de oscilação da molécula, essa molécula consegue captar essa energia e consegue vibrar com uma amplitude de oscilação, que aqui é um movimento de rotação, maior. Essa amplitude ela passa a ser maior. E quando essa amplitude passa a ser maior, está sendo provado que está provocando-se aí o fenômeno da ressonância. O que é isso, Eduardo? De novo, ressonância é quando um sistema físico que já oscile, que no caso é a molécula, consegue oscilar com amplitudes cada vez maiores devido ao fato delas receber energia, que aqui é caracterizada pela onda, na mesma frequência em que ela já oscila. Então, caso a frequência de vibração natural da molécula seja igual à frequência de oscilação da onda eletromagnética produzida pelo aparelho nela, essa molécula passa a oscilar com amplitude de vibração cada vez maior. E, Eduardo, o que essa amplitude vai provocar? Rotações cada vez mais intensas. E através dessas rotações, essa molécula ela consegue ir aquecendo as moléculas circundantes a ela, ao lado dela, e assim o alimento consegue ir aquecendo. Para que esses pontos que a ressonância aconteçam dentro do alimento não sejam pontos sempre comuns, o que a gente construiu?
a gente bota isso em cima de uma tigela refratária, daquele prato que gira dentro do micro-ondas, para que, além dessas moléculas que recebem as ondas eletromagnéticas girando, aqueçam moléculas vizinhas, outras moléculas também possam acontecer isso com elas. E assim o alimento ele vai aquecendo todo por inteiro. Então fica evidente dentro do texto que o que está ocorrendo é ressonância, porque o alimento é aquecido através do calor gerado pela vibração de amplitudes cada vez maiores provocados pelo fenômeno da ressonância, devido ao fato da frequência da onda eletromagnética ser igual à frequência de oscilação natural das moléculas. Show de bola?